Uma edição também do Política com Pimenta por aqui. Nossos comentaristas já estão por aqui apostos para começar mais um comentário aí a respeito dos principais acontecimentos da política nacional e mundial, porque hoje a gente vai comentar aí sobre os acontecidos lá na Bolívia. Primeiramente, claro, vamos cumprimentá-los, dar as boas-vindas aos nossos comentaristas. Cassiano Schneider, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Doutor Sérgio Barreto, para mais uma edição do Política com Pimenta, seja muito bem-vindo. Bom dia, meu amigo Odair, bom dia, meu amigo Cassiano, e um bom dia a todos os teus ouvintes. Muito bem, eu estava comentando nos bastidores aqui que eu queria a opinião de vocês rapidinho aí sobre a nossa enquete do dia de hoje. Não sei por quê, mas o pessoal não está querendo participar muito da nossa enquete do dia de hoje, não, porque a gente está pedindo aqui, na sua opinião, quem seria o nome hoje que poderia substituir Lula, caso precisasse, numa emergência, vamos dizer assim, substituir Lula. Quem seria o nome? Porque só numa emergência para substituí-lo, porque pelo jeito ele não larga o osso não, tão cedo. Mas quem seria o nome, caso precisasse substituí-lo hoje? Quem seria o nome, na sua opinião, Cassiano? Olha, existe já um desejo, né, por ocupar esse lugar. A gente observa aí nos noticiários. Fernando Haddad, que já tinha sido candidato, né, em 2018, que é o atual ministro da Fazenda, porém, pelo próprio apelido que ele acabou ganhando de taxado, né, que a única coisa que ele sabe fazer é aumentar impostos, eu acho muito difícil ele ter popularidade suficiente para disputar, né? Então, assim como o próprio PT já está com a imagem bastante arranhada nacionalmente, é complicado dar essa opinião, Odair, mas vamos lembrar que agora, nesse momento, o Zé Dirceu, que já era para ser o candidato de Lula outrora, né, como candidato à sucessão de Lula, agora está perdoado pela justiça, entre aspas, né? Ele foi descondenado, podemos dizer assim como o próprio presidente Lula. Então, ele hoje, teoricamente, estaria habilitado para disputar. Então, ele já era um nome do Lula em outra época, poderia ser agora. E um outro nome que, digamos assim, é a voz mais jovem aí da esquerda é o Guilherme Boulos, né? Que Deus queira que não ultrapasse as fronteiras de São Paulo, né? Porque seria muito ruim para o Brasil ter um invasor de propriedade na presidência. E você, doutor Sérgio Barreto, qual é a sua opinião? Quem seria o nome? Independentemente de quem seja o nome, o fato é que o PT ele nunca mais vai entrar no poder, né? Através de uma eleição. O PT ele não ganha mais as eleições a nível presidencial. Eu já entendi particularmente o que aconteceu nas últimas eleições, né? Acredito nas instituições, acredito no poder eleitoral, não foi, enfim, acredito na democracia. E foi um voto de protesto de muitas pessoas. Eu nem tenho ideia. Eu acho que o menos radical ali seria o Fernando Haddad, né? Mas como bem comentou o Cassiano, a popularidade dele é baixa. Mas eu acho que seria uma pessoa... O Lula ele tem um grande apreço pelo Haddad. Ninguém queria o Haddad como um ministro da Fazenda e da Economia. E o Lula foi lá e bancou ele. O Lula gosta muito dele. Mas, independentemente de quem for, acredito que o Ronaldo Caiado vai ser o próximo presidente do Brasil. Não estou vendo o Fernando Haddad nos seus contatos. Meu Deus, meu iPhone começou a falar que... Tu viu o que meu iPhone falou? Não estou vendo o Fernando Haddad nos teus contatos. Ainda bem, né? Ainda bem. Deixa eu desligar meu iPhone aqui. Não sei mais, Haddad talvez, mas o PT não entra mais no poder. Não tem como, né? Muito bem, vamos lá então. O segundo tema também para o comentário do Cassiano, agora na sequência, é essa situação que a gente tem visto na mídia mundial, na verdade, especialmente na mídia aqui da América do Sul, na América Latina, o que está acontecendo lá na Bolívia, Cassiano. Golpe de Estado, existe, depois que foi preso lá o general lá que foi preso depois da, entre aspas, invasão, tentativa de golpe, sei lá, ele saiu atacando, dizendo que foi o próprio presidente da República que combinou tudo isso com ele, e foi uma situação, se a gente avaliar friamente, foi uma situação um pouco estranha o que aconteceu lá na Bolívia, mas vamos lá, quero a sua opinião, Cassiano.
Isso foi algo que chamou bastante atenção, né? Os noticiários ontem divulgaram bastante, perfis, inclusive, independentes, né, de jornalismo, divulgando aí, fazendo uma cobertura do que estava acontecendo na Bolívia, quando os militares ali do exército boliviano, liderados pelo general, que era então o comandante das Forças Armadas ali da Bolívia, o general Juan Zúñiga, junto com um grupo de outros militares, entrou, né, lá no Palácio do Governo, na sede do governo, em forma de protesto e anunciando que estariam assumindo, né, aí, eventualmente, o controle, aí, o comando do país. Logo depois que isso aconteceu, né, que essas imagens foram divulgadas, aí houve uma parcela da população que se dirigiu às ruas, né, para fazer o protesto e pedindo que a democracia fosse preservada e tal. Fizeram um movimento, ou seja, contrário, né, a essa mobilização ali do general. E aí o Luiz Arce aproveitou, né, a rede de televisão e fez um pronunciamento oficial como presidente, dizendo que não aceitaria, não toleraria qualquer tentativa de golpe de Estado e que as devidas medidas já estavam sendo tomadas e que logo depois, após algumas horas desse pronunciamento, né, o próprio presidente trocou, né, o comando das 3 forças militares ali, né, Aeronáutica, Marinha e Exército. Isso, basicamente, é o que foi transmitido, isso é o que foi divulgado, né? Porém, algumas horas depois de ser preso, o Juan Zúñiga declarou, né, aos microfones ali dos jornalistas que ele fez uma reunião, que ele tinha feito uma reunião com o presidente da Bolívia no domingo à noite, que é o Luiz Arce, e o Luiz Arce teria confidenciado que estava extremamente preocupado com a situação política do país, né? Porque existe uma crise econômica, existe uma crise de evasão de divisas, né? Evasão de dólares, né, do país. Eles estão com um problema de escassez de energia, escassez de combustível muito grande, né, de petróleo. Então, assim, existe uma crise econômica que a Bolívia enfrenta e ele teria comentado com o general que gostaria de recuperar a sua popularidade, estava pensando em um plano. Essas foram as palavras, basicamente, do general. E aí, na quarta-feira, o general invade o Palácio do Governo e logo depois o presidente vai lá e destitui esse general com quem ele teria feito uma reunião no domingo. Então, é tudo muito estranho. E vindo de um país que eu posso chamar que é uma república originada da colonização espanhola, assim como todas as outras repúblicas aqui da América Latina, Venezuela, Equador, Chile. O Chile até é um país mais organizado, mas outras repúblicas que já demonstraram ter um Estado de Direito frágil, eu posso dizer que isso com certeza pode ter sido uma armação, né? Existe uma grande probabilidade de ter sido uma armação orquestrada pelo próprio presidente para justamente dizer que, olha, nós temos que achar um inimigo mais poderoso que a própria crise econômica, que vai acabar nos assolando, né, e vai nos tirar do poder. E então acabaram talvez fazendo esse teatro, essa encenação. É uma grande probabilidade que isso tenha acontecido, para justamente fortalecer a popularidade do presidente da Bolívia. E fazendo um parafraseamento nisso que eu acabei de falar sobre a origem dessas repúblicas, né? Se nós pegarmos o século XIX, Odair e Dr. Sérgio, todas essas repúblicas latino-americanas foram instituídas, foram proclamadas durante o século XIX, praticamente todas elas, incluindo, se eu não me engano, o próprio México também teve a sua república aí, ou seja, teve a sua independência, né, da coroa espanhola aí no século XIX. O Brasil foi o único país que conseguiu segurar o governo imperial até o final do século XIX, que foi até 1889. Não sei se vocês lembram, mas em 1822, quando foi decretada a independência do Brasil do Reino de Portugal, ou seja, o Brasil se torna independente, mas mantém o reinado, mantém um império, ou a monarquia, que a gente chama, a monarquia constitucional. Naquele momento existia um movimento muito forte, liderado por Gonçalves Ledo, de implantar uma república, que naquele momento entendia que a independência tinha que ser a independência de Portugal e a independência do regime político de Portugal, que era o reinado.
Só que aí houve um movimento contrário. Dom Pedro II, Dom Pedro I, né, desculpa, em toda aquela movimentação que ficou conhecida ali, né, o dia da independência, manteve o império e conseguiu deixar depois a sucessão para o seu filho, que governou muito bem, por sinal. E aí o Brasil conseguiu segurar o governo imperial no final do século XIX, né, 1889. Enquanto as outras repúblicas vizinhas, né, praticamente todos os países latino-americanos que foram colonizados pela Espanha decidiram implantar a república. E nenhuma delas prosperou de forma contundente. O Brasil foi o país que mais cresceu e mais se desenvolveu como sociedade, né, global nesse período ali, enquanto o governo imperial prevaleceu. Então, essas repúblicas que foram formadas, elas foram muito mal formadas. O Estado de Direito extremamente frágeis. Prova disso é que vários golpes já aconteceram nesses países no decorrer dessas décadas, no decorrer desse último século. O México, então, o ditador Porfírio Díaz, que já deu golpe no México, outros ditadores lá também que já conseguiram dar um golpe de Estado no México. E no Brasil isso aconteceu tentativas, né? Houveram tentativas de golpe também no passado, né? Até na época com Getúlio Vargas, né? Teve a conhecida Revolução Constitucionalista de 32, teve vários movimentos também nesse sentido, só que o Brasil conseguiu preservar boa parte da sua estrutura democrática, né? Em vários momentos, diferente das outras repúblicas que acabaram se tornando gerando um excesso de desconfiança por parte dos investidores e dos outros países do mundo, e tanto que as economias não se desenvolveram como foi a economia do Brasil, né? Então, isso existe uma diferença que é importante a gente ressaltar, né? Você não vê hoje o Brasil, no momento atual, por exemplo, sofrendo esse tipo de tentativa, e nem nos últimos 30, 40 anos. Por quê? Porque o Brasil tem, ainda que com bastante falhas, especialmente ressaltadas pela Suprema Corte Brasileira hoje, mas ainda existe um Estado de Direito relativamente forte, diferente dessas outras repúblicas que a gente pode chamar de repúblicas de banana. E esse episódio aí na Bolívia ontem foi mais um exemplo de que lá tudo é possível se você deixar o povo do seu país alienado. Muito bem, doutor Sérgio Barreto, agora para os seus comentários também sobre essa situação aqui na Bolívia. O que eu fico pensando em sede aí de domicílio, na nossa vida pessoal, eu fico pensando, eu imagino muito, eu penso no seguinte: tu imagina aquele monte de homens lá dentro daqueles barcos desembarcando na praia da Normandia em 44, lá, 6 de junho. Esses caras, eles estavam lutando por alguma coisa, eles deixaram a família em casa, deixaram as mulheres, deixaram os filhos, os pais, e se aventuraram na Europa lá. Esses caras, eles foram metralhados lá pelas metralhadoras nazistas, arrancados ao meio, por um motivo. Eles estavam lutando por uma coisa chamada liberdade, eles estavam lutando por uma coisa chamada democracia. E eu levo muito a sério isso, porque as pessoas que deram a vida para lutar pela democracia, para lutar pela liberdade, essas pessoas, elas têm valor, elas deixaram uma marca na história. Então, todas as pessoas, eu levo isso comigo. Eu lutaria numa guerra e perderia minha vida certamente, se fosse para lutar pela liberdade. E todas as pessoas na minha vida que eu vejo que atentam contra a liberdade de um povo, atentam contra a liberdade, contra a democracia de alguma forma, eu sou uma pessoa extremamente feroz nesse sentido. Esses ditadores, aqui na América do Sul, assim, eu não falo de brincadeira. Eu estava aqui em Dayal, e eu estava andando de carro com a minha esposa, e eu estava em Dayal. Aí eu olhei todas esse asfalto, essas nossas estradas, eu falei: ô Raquel, assim, a Europa, para quem conhece, tu não percebe que a gente parece que está no Afeganistão, assim, no Iraque, alguma coisa? Não deve ser muito diferente disso aqui. Isso aqui é um desastre enquanto governo, né? Os nossos governos não tem coisa pior, não existe. Talvez o Iraque, que é o Afeganistão, aquele ditador Muammar Gaddafi que mataram lá. Porque não existe, o Brasil é uma falência completa em termos de governo. É uma porcaria a saúde, as estradas são terríveis e não tem um santo no céu e na terra que dê jeito nisso. Aí eu olho para a América Latina do lado, os meus amigos pegam as motos, as Harley Davidson e vão visitar. Cara, parece que a gente está em 1830, assim. O povo é muito pobre,
o povo não tem cultura, isso daqui não dá para acreditar que a gente está ainda nisso. E podem perceber, abram o coração de vocês, coloquem essa informação lá dentro. Sempre tem o populismo por trás dessa América Latina desgraçada. Tá? Sempre tem. Porque não é possível. Sempre tem, cara. É Bolívia, é Colômbia, é Argentina, é Brasil. Essa desgraça sempre tem o populismo. E o brasileiro e toda a América Latina, eles adoram, cara, ter um político. Esse cara que está lá no poder, eles não defendem instituições, eles defendem político. Esse cara que está lá no poder, desde 1933, de uma forma mais contundente, Joseph Goebbels, quando assumiu o Ministério da Propaganda Nazista, ele falou uma coisa que os políticos de carteirinha levam para eles: uma mentira contada 10 vezes se torna uma verdade. E nós precisamos, para tomar o poder dele, já tinha tomado o poder em 33, isso ele dizia antes, para tomar o poder nós precisamos de um inimigo externo. Todo político que tem cunho ditador, que é um desgraçado, que o lugar dessa gente é na cadeia, eles colocam e elegem o inimigo externo. Então esse cara, ele precisou, quando o país dele está uma desgraça, para se manter no poder, ele precisou de um inimigo externo, ou um inimigo interno, eles precisam do inimigo. E essa gente, eles inventam. Se esse golpe foi inventado, eu não duvido dessa gente, com esse grau de cultura, com esse grau de promiscuidade intelectual que essa gente vive, é claro que eu não duvido. Entende? Só que daí eu fiquei pensando assim, poxa, daí eu vou falar da América Latina. Cara, 90 anos foi ontem. Ontem. Tem gente com 90 anos vivem muito bem. A Segunda Guerra Mundial acabou há 90 anos e as ditaduras fascistas e nazistas da Europa tomaram o poder e quase acabaram com o mundo. Então prova que isso é um problema do ser humano, não é da América Latina. O ânimo pelo poder, a falta de respeito às instituições, a falta de amor ao direito positivo, ao Estado de Direito, ao Estado democrático de direito, faz isso. Torna pessoas tiranas. E não tem, a gente só conhece uma pessoa quando ela toma o poder. Você vota num político, você vai num afã dele ser uma pessoa boa. Quando ele está com o poder na mão, é que ele se revela. Entende? Até ontem o político é de um jeito, ele toma o poder, ele se revela de outra forma. Então nós da América Latina, a gente vê a Argentina naquele abismo. Agora o Milei parece que está dando jeito na Argentina, parece que está combatendo a inflação. Pô, esse cara vai ser morto daqui a pouco, porque os latinos, eles, como o Cassiano falou, eles têm um sangue espanhol, eles têm um sangue violento, tu pode perceber. Por que a nossa taxa de mortalidade é muito menor aqui no Médio Vale do Itajaí? Sabe por quê? Porque a nossa colonização europeia, isso não tem nada a ver com discussão de raça, tem a ver com uma cultura. O latino, ele é extremamente violento, o europeu, ele é mais ou menos civilizado. Hitler foi uma exceção, e Hitler foi um aborto da natureza. Tudo deu certo para esse cara, entende? Inclusive a crise de 29, ele nunca seria chanceler. E outra, todo mundo acha que os nazistas tomaram o poder. Não. Um cara chamado von Papen abriu o cargo de chanceler para Hitler. Quando ele vira chanceler, com a morte de Hindenburg, aí ele se torna o Führer, ele se torna o líder. Foi um aborto da natureza. Nunca mais um cara vai ter tanta sorte, porque ele tem muitos dos fatos da história convergiram para que ele conseguisse as coisas, entende? Mas o europeu, ele é mais ou menos civilizado em algumas partes. O espanhol é um povo mais aguerrido, tu pode ver no próprio futebol, é um povo aguerrido, um povo violento. E a gente vive nessa América Latina de desgraça aqui, entende? O Brasil, vocês podem dizer, eu tenho comigo, é uma desgraça enquanto país, entende? A gente não tem estrada, a gente não tem saúde, a gente vive numa Europa que não é boa, não é boa. Eu ando de moto no estado de Santa Catarina inteiro, vou por Urubici, desço a serra, venho para Criciúma, as estradas são razoavelmente, tu chega aqui em Indaial, cara, Blumenau, isso aqui é parece que lançaram um míssil e explodiu tudo, é um cenário de guerra. Basta uma pessoa viajar para fora e voltar para o Brasil. Então a gente vive essa desgraça na América Latina e sempre se assombra do populismo. E eu tenho comigo isso uma coisa que é um discurso vencido, não adianta falar.
horas é um cara da esquerda que é um desgraçado, horas é um cara da direita que é um desgraçado, e a gente não consegue olhar para as instituições, para o Estado de Direito, para a democracia e principalmente para a liberdade. Esses caras lutaram por alguma coisa lá na Normandia, na Segunda Guerra. Esses caras foram metralhados, assim, ó, os corpos foram arrancados ao meio, lutaram. Hoje, em 2024, a gente olha com toda humildade essa gentalha lá da Bolívia, essa gente no poder, e aquele Evo Morales é capaz de voltar, aquele cara, eu não tenho nem argumento para dizer. Então, meus amigos, a saída é o estudo, é a educação, é fazer as pessoas abrirem a cabeça delas para que o populismo seja arrancado da América Latina de uma vez por todas. Muito bem. Dito isso, eu gostaria agora de um comentário rápido de cada um de vocês, começando também pelo Cassiano, sobre essa questão aí da descriminalização das drogas, 40 gramas, enfim, essas definições. Agora o Congresso Nacional já, na Câmara dos no Senado, aliás, já passou ali a uma PEC da questão das drogas. Agora depende do Lira, né, da sequência ali nessa questão na Câmara dos Deputados. Enfim, toda essa situação envolvendo a tal da descriminalização das drogas, não, da maconha, né? Porque especificamente está sendo tratado aí da questão da maconha, e ontem o Supremo definiu, aí com bases muito técnicas, eu acredito, 40 gramas, Cassiano. É aquela o velho embate, né, entre o conflito, digamos assim, confronto, né, entre os poderes institucionais da República, né? Enquanto quem tem que decidir isso é o Legislativo, né? Portanto, são as casas do Senado e da Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, interfere no processo e entende que decide legislar, né? E entende que deveria, então, mudar as regras relacionadas aí ao uso de drogas, né? Ou especialmente ao uso da maconha. Em função disso, em função da retomada desse julgamento pelo Supremo no ano passado, né, que acabou sendo finalizado essa semana, mas eles acho que haviam retomado no ano passado, o Rodrigo Pacheco ali, o presidente do Senado, né, presidente do Congresso, ele trouxe, então, apresentou o projeto, que é a PEC, né, do endurecimento do combate às drogas, que criminaliza todo e qualquer tipo de posse, né, de qualquer tipo de droga, né? Ou seja, não existe essa distinção entre a quantidade de gramas que um determinado usuário vai consumir, ele vai continuar sendo penalizado criminalmente, né? E entre compra e venda nem se fala, que é considerado tráfico, né? Aí, nesse caso, então, vai continuar sendo considerado um crime, e um crime grave. Então, o Congresso teve que reagir à interferência do Supremo Tribunal Federal, iniciado no ano passado, justamente aprovando, né, recentemente, na CCJ do Senado, aprovando o endurecimento das regras contra o uso e o porte de drogas, né? E o Supremo ontem, mais uma vez, aí, abusando, né, de um poder que não tem, que constitucionalmente não tem, decide, então, tomar esse entendimento, essa decisão aí de abrandar as penas para aquela pessoa que for pega, que for flagrada com uma quantidade aí até 40 gramas de maconha, né? E vejam só, aí eles dizem o seguinte: não, mas continuará sendo proibido. Não, vejam, nós não estamos liberando o uso de drogas, o uso de maconha. Continuará sendo proibido. Só que se a pessoa for pega com até 40 gramas, ela vai receber como punição medidas educativas, né? Trabalho em instituições de caridade e vai receber aí uma advertência, né? Dizendo e orientando: por favor, não use drogas, que isso faz mal à saúde. Isso me lembra as advertências que a gente recebia em época de escola, né, no primário, né, que na época a gente tinha um medo danado, né, das advertências, né, porque se o pai descobrisse, né, a gente recebia o castigo de uma semana, né. Aí eles vêm com uma medida que
é atribuída a crianças de colegial, vem e dizem que isso vai ser uma punição para a pessoa que for pega consumindo maconha. É um absurdo, né? Isso é uma falta de vergonha na cara, né? Mais uma vez, da Suprema Corte Brasileira, né? Que, aliás, eu acho que já passou da hora, e eu posso até ser polêmico ao afirmar isso, mas já passou da hora de haver uma restauração dessa casa da Suprema Corte Brasileira, que é uma casa importantíssima, porque tem o dever de defender a Constituição, e infelizmente não vem fazendo, como prova disso, essa decisão aí de interferir nessa questão do entendimento da criminalização das drogas. Então, esperamos que o Senado agora agilize a votação dentro da comissão especial e que vá logo para plenário para que possa contrariar essa decisão absurda aí do Supremo Tribunal Federal tomada ontem. Muito bem, para encerrar então, doutor Sérgio Barreto, sua posição, sua opinião Legal. sobre o que aconteceu ontem lá. A gente tem pouco tempo, né? O pessoal vocês já ouviram falar em preceito primário, preceito secundário, direito penal? Não. O que é o preceito primário? O preceito primário está lá, matar alguém, artigo 121. Qual que é o preceito secundário? Pena de 6 a 20. Legal, show de bola. Então, o preceito primário do Código Penal é a conduta criminosa e o preceito secundário é a pena. Pergunto para vocês, há mais de 15 anos, qual que é o preceito secundário de portar maconha? Qual que é? Não existe. Isso não é de agora. Não existe. Então, portar maconha para si. Está lá o preceito primário, é a descrição do fato. Qual que é o preceito secundário? Não tem pena. A admoestação verbal está há mais de 15 anos na lei. Na lei de porte de drogas, 6.300 e alguma coisa lá. Tá, legal. Então, não tem. Então, por quê? Porque existe uma teoria no direito penal do seguinte, quer se cortar, se corta. Quer tomar cachaça? Toma. Quer fumar maconha? Fuma. Porque o direito, ele não pune aquele que quer punir a si mesmo. O direito penal, ele pune aquele que quer punir ao outro. Mas nos crimes de tráfico, aí a vítima, tanto que a vítima é quem? A vítima não é o Sérgio que compra a droga. A vítima é a justiça pública. Legal? Por isso que é ação penal pública incondicionada. O Estado pune porque existe o interesse do Estado, a vítima é a justiça pública. Legal. Então, fumar maconha já faz 20 anos que não tem preceito secundário. Só que qual que é o problema? E todo mundo critica o STF. Qual que é o problema? O que o nosso Congresso faz? Nada, cara. Nada. Esses caras trabalham? Não, eles não trabalham. Eles legislam? Não legislam. Não legislam em nada. E aí o judiciário todo dia fica vendo manezinho lá comprando maconha e às vezes entrando por tráfico. As cadeias, se você pegar o presídio regional de Blumenau, essas cadeias aí, 70% é tráfico. Sabe do que é? Esses caras que ficam fumando maconha aí nos cantos, aí precisava estabelecer um limite. Aí o povo faz o quê? STF desgraçado, não vale nada. O cara, há mais de 15, 20 anos não existe preceito secundário, que é o quê? Que é a pena para quem fuma maconha. Não existe pena. Não é de agora, por essa teoria que eu expliquei. Então, eu expliquei o que é preceito primário, preceito secundário, e não existe preceito secundário que é pena para quem fuma maconha. Só que o problema do dia a dia do magistrado, do juiz, é o seguinte: vocês dois passaram no concurso público, aí o Sérgio pegou e foi comprar maconha. Porra, mas calma aí. Será que ele comprou isso para uso próprio, encheu uma caixa de sapato de maconha, ou ele queria traficar? Aí o Cassiano é promotor de justiça. Não, esse cara ele queria traficar, vamos botar ele na cadeia. Legal, ele pega 8 anos de cadeia por ter comprado maconha para fumar em casa. Como o legislador é um bando de malandro e não fazem nada, eu concordo que tem que criticar o STF no que cabe. Mas é papel do Congresso legislar. Legal, mas ele não legisla, porra. Ele não faz nada, cara. Os caras têm 90 dias de férias por ano, começa o mandato em março, entende? Tu chega lá, me desculpa, me perdoa a falta de educação. É uma vagabundagem, cara. E aí o juiz faz o quê? O juiz fica no dia a dia condenando os caras que estão fumando maconha, 8 anos, 7 anos, 6 anos. Aí o que o STF falou? Cara, já que esses caras são os malandros e não fazem nada, vamos estabelecer um limite, botar um parâmetro para acabar com essa bagunça. Tá indo um monte de gente para cadeia por fumar maconha. Não sou a favor da droga. Nunca usei na minha vida e não tenho interesse nenhum, entende? Sou completamente contra o uso de droga. Só que vocês têm que entender a dogmática jurídica que envolve a questão. Não existe preceito secundário, que eu já expliquei o que é a pena,
Não existe para quem porta maconha. Só que o problema é que na quantidade você podia pegar por tráfico. E você botava um cara 8 anos de cadeia, mas o cara estava fumando maconha em casa, o cara era um maconheiro. E você botava o cara por tráfico. Aí você fala, pô, mas o STF não legisla. Concordo. Mas o que o Congresso faz? O Congresso não está nem aí para a nação brasileira, cara. O Congresso Nacional não está nem aí para os problemas da nação brasileira. Eles estão preocupados com o bolso dele, essa gentalha, beleza? E aí vocês querem o quê? Querem criticar o STF? Porra, vão vocês ser juiz magistrado lá na Suprema Corte? Aí eles têm dados, Conselho Nacional de Justiça diz assim, ó, teve 41 mil condenados por tráfico, eles vão investigar lá, os juízes. Porra, mas 70% é por maconha, cara. Os caras estão fumando maconha em casa, estão pegando 8 anos de cadeia, precisam fazer alguma coisa. Ah, STF desgraçado, não pode legislar. Esse país é uma palhaçada, porque se cada um cumprisse a sua parte, a gente não estaria nessa tragédia. O legislativo está lá, para que serve? Para nada, para comer o nosso dinheiro, porque eles não fazem a lei. Aí tem que vir o judiciário dar uma canetada para ver se esses caras acordam. Aí eles acordam e fazem lobby político em cima disso, principalmente a extrema-direita. Né? Ligado aqui, desativado. Muito bem, então mais uma edição aqui do Política com Pimenta, hoje novamente, muito bom quando tem um adicional de pimenta aí, né, no Política com Pimenta. Quero agradecer os nossos comentaristas, Cassiano Schneider e também o Dr. Sérgio Barreto. Nós voltamos aí na terça-feira para mais uma edição. Cassiano, um abraço, bom final de semana. Obrigado, Odair, obrigado, Dr. Sérgio, obrigado a todos os ouvintes, desejo um ótimo final de semana a todos. Dr. Sérgio, bom final de semana, até na próxima terça. Grande abraço ao amigo Odair, grande abraço ao amigo Cassiano e grande abraço aos teus ouvintes.